Gente, Comecei, comecei. gente. Pronto. Gente, eu trouxe as informações básicas, né, sobre os químicos eternos, substâncias químicas eternas, que eles são impermeáveis e eles repelem gordura também. E eles são chamados de eternos porque eles têm na composição deles a ligação mais forte, uma das ligações mais fortes que existe assim na química, né? Que é uma ligação de carbono e de flúor. Aí, justamente por essa habilidade dessas substâncias de repelir água e repelir gordura, que elas são muito utilizadas em panela, né? Em panela, em certos tipos de tecido, tipo de capa de chuva, essas coisas. Sim, exatamente. Inclusive, uma das suas inúmeras utilidades é, como você disse, são as panelas. Também são embalagens de alimentos, como por exemplo, existem as embalagens mais tecnológicas que essa composição ela é aplicada justamente para repelir gordura e fazer uma embalagem mais preparada e mais protegida para o alimento. Usa também até em espuma de combate, de extinguir incêndio. Sim, sim, porque reduz a tensão superficial da água e tal, formando uma película. E aí ajuda mais nessa questão do combate ao incêndio, exatamente. Vai. Só que, só que aí, tipo assim, por ser um tipo de substância muito resistente, quando algum animal, algum ser humano consome por acidente, né? Porque ninguém vai estar consumindo isso de propósito, eu acho. Elas se acumulam no corpo, que pode causar uns problemas seríssimos aí na saúde. E basicamente é isso, né? Deu pra entender. Tipo assim, quando eu tava estudando, eu vi, tipo assim, eles não desaparecem com o tempo. Inclusive, tipo assim, comer muito alimento que se relaciona com essas embalagens de plástico e tal, acaba se acumulando mesmo, tipo assim, no nosso corpo, principalmente no sangue e no fígado. Aí é um negócio chamado bioacumulação. É isso mesmo. Aí essas substâncias até viajam, até chegar no Ártico e tal, porque por causa da resistência, né? E é basicamente isso mesmo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quem que é o 2? Vou passar para outra. Eu vou explicar o porquê dela durar bastante tempo. Porque, como você disse, ela demora a se degradar, é muito difícil se degradar devido à ligação carbono e flúor. Isso se dá porque, como está ali na imagem, uma cadeia carbônica e no lugar dos hidrogênios, os ligantes são átomos de flúor. E como o flúor tem uma alta eletronegatividade, há uma alta polarização nessa ligação, o que ajuda na sua estabilidade junto da alta energia de dissociação da ligação, porque é necessário uma grande quantidade de energia para poder romper essa ligação. Mas, apesar disso, a principal ligação entre eles é covalente. É por conta dessa ligação que eles são resistentes à degradação térmica, química e biológica. Aí tem vários tipos, como com ligação no final de carbonilo, hidroxilo, etc., que vai mudando os nomezinhos. É isso. Obrigada. Tá, o próximo. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos, os principais. Os principais PFAS, que são o PFOA e o PFOS, que, como as meninas acrescentaram, né, são compostos químicos, ambos são compostos químicos sintéticos. Eles são conhecidos como poluentes eternos, assim como o Flor e Bianca acrescentaram.
por causa da persistência dele mesmo no meio ambiente e no organismo humano. Eles são resistentes à óleo, à água, e como as meninas também colocaram, eles são usados, né, como revestimento antiaderente, como o Teflon, que é basicamente usado muito em panelas e frigideiras, que a gente usa no dia a dia, nas embalagens alimentícias e dentre outros. Eles são semelhantes por possuírem cadeias de carbono ligadas ao flúor, assim como Samira colocou. E se diferenciam porque nos PFOS contém um grupo sulfonato, enquanto no PFOA eles possuem um grupo carboxilato. E as cadeias, assim, basicamente elas só se diferenciam a cadeia maior e a cadeia menor só se diferenciam pelo fato do número de átomos de carbono mesmo que tem em cada cadeia. Quanto a menor tem menos, a maior tem mais. É isso. Tá, o próximo, gente. Então, nas minhas pesquisas sobre as propriedades químicas e fisicoquímicas dos PFAs, né, eu vi que eles possuem propriedades muito particulares devido à ligação entre o carbono e o flúor, como o Flor citou lá no início. E eu separei aqui as propriedades químicas, como a alta estabilidade química, em que a ligação entre carbono e flúor ela é muito forte. E isso torna os PFAs pouco reativos. Também temos a resistência à degradação, e eles não vão se quebrar facilmente por processos químicos, biológicos ou naturais. Também tem uma baixa biodegradabilidade, né, que são micro-organismos não conseguem degradá-los com facilidade. A inércia química também que a gente pode citar, e isso se dá porque eles reagem pouco com outras substâncias no ambiente. E em relação às propriedades físico-químicas, temos a hidrofobicidade, a lipofobicidade, alta resistência térmica, atividade surfactante, solubilidade variável e baixa volatilidade. A hidrofobicidade, como nós sabemos, né, que ele vai repelir a água. A lipofobicidade, que repele óleos e gorduras. A alta resistência térmica vai suportar altas temperaturas sem se decompor, né? E as atividades surfactantes, que são em muitos PFAs, né? PFAS, aliás, que vai reduzir a tensão superficial da água. A solubilidade variável, em que alguns PFAS são solúveis em água, né? O que vai facilitar muito a contaminação de rios e aquíferos. E em relação à baixa volatilidade, eu sei que a maioria não evapora facilmente. Quem é o próximo? Essa daí sou eu. Gente, algumas eu já falei, inclusive que Flor colocou, que foi na questão das panelas antiaderentes, na questão das embalagens eu também já mencionei, e nos tecidos impermeáveis que Flor também já tinha falado. Nas espumas de combate também, e agora eu só vou falar sobre os cosméticos e as outras aplicações, porque os outros a gente já tinha comentado antes. Quanto aos cosméticos e produtos de higiene pessoal, a aplicação dessa composição química, elas melhoram a durabilidade e toque dos produtos, que dão acabamento resistente à água em produtos como máscara de cílio, protetores solares e facilitam a repelência ao suor e ao óleo,
que é uma coisa assim que é muito importante que a gente usa no dia a dia. Eu, por exemplo, eu uso protetor solar todo santo dia. E isso é muito importante porque quando você sua, acaba que sai e também perde a proteção contra o sol, que é justamente isso. Aí, as outras aplicações industriais são os PFAs também são utilizados para indústrias eletrônicas e semicondutores, como lubrificantes, automotiva e aeroespacial, em revestimentos resistentes a temperaturas e produtos químicos e plásticos e polímeros para reduzir o atrito e melhorar o desempenho térmico ou químico de matérias-primas. Não sabia disso não, gente. Pois é, eu também não. Da gente. Tá. Aí, agora, persistência no ambiente. Então, gente, os PFAS, eles são um grupo de substâncias químicas que eles são, né, como a gente já viu, eles são muito utilizados no dia a dia e também na indústria, né, nessa parte aqui que Bianca falou, dos cosméticos e tal. Ele é utilizado em embalagem, em tecidos impermeáveis, espumas contra incêndio e produtos antiaderentes. Aí tá. Só que o grande problema dos PFAs é justamente esse fato deles ficarem conhecidos como químicos eternos. Porque, em decorrência deles não se degradarem facilmente no meio ambiente. E isso acontece decorrente da ligação carbono-flúor, que é uma ligação que ela é extremamente forte e muito resistente ao calor, à luz solar, à água e também a ação de micro-organismos, né? A ação microbiana. Quando os PFAS eles são liberados no meio ambiente, eles acabam que permanecem por muito tempo, tanto no solo como também na água. E eles, tipo assim, têm uma certa facilidade de se espalhar e acaba que alcançando áreas muito distantes do local de origem deles. Além disso, essas substâncias elas também tendem a se acumular nos organismos vivos, né? Como a gente já tinha falado, que Flor até falou, nos organismos vivos, assim, em nós seres humanos, por exemplo, e eles se acumulam principalmente no sangue e no fígado, que é um processo, como eu já falei, chamado de bioacumulação. Com o passar do tempo, assim, ao longo da cadeia alimentar, ocorre um processo chamado biomagnificação, que faz com que a concentração dos PFAS aumente nos níveis tróficos mais altos, atingindo também animais e nós, seres humanos. Por causa dessa persistência da dificuldade de remoção no meio ambiente, os PFAS eles representam um problema ambiental que acaba se tornando muito grave, muito sério. E seus impactos, eles são impactos muito duradouros e difíceis de serem revertidos, levantando, tipo assim, preocupações que vão para além dessa questão ambiental. Também tem relação com a saúde humana, e isso acaba aqui explicando o crescente interesse científico e a busca por meios, né, por alternativas que sejam mais seguras. Bom, agora eu vou falar sobre o impacto das substâncias eternas na saúde humana e no meio ambiente. Vamos começar sobre o acúmulo do organismo ao longo do tempo e também a dificuldade na eliminação pelo corpo, né? E também os efeitos hormonais, já que eles são desreguladores endócrinos, podem causar alterações na tireoide, problemas reprodutivos ou alteração no desenvolvimento fetal. Pode também ocorrer o aumento do risco de câncer, como rim, testículo, fígado e mama. A diminuição da imunidade, como em algumas doenças também, como eficiência de vacinas, enfraquecimento, maior suscetibilidade a infecções e outras coisas. Aí tem também os impactos no meio ambiente, como contaminações de corpos d'água, como oceanos, rios, lagoas, etc. O acúmulo em organismos aquáticos e a entrada na cadeia alimentar. Aí, para finalizar, tem a bioacumulação e a biomagnificação, que é basicamente quando essas substâncias elas se acumulam em peixes ou então alguns moluscos, sei lá, que vão ser consumidos posteriormente por pessoas, e essas pessoas receberão doses mais altas dessas substâncias por estarem ingerindo esses alimentos. Aí é isso. Tá, como eu fiquei para me aprofundar nas alternativas, no controle, na regulamentação, porque todo mundo já deixou claro, né, aqui na reunião, gente, que
os PFAS são muito negativos, principalmente para o meio ambiente, para o corpo humano. Então, quando a gente fala das alternativas, a gente quer encontrar meios de substituí-los, né, porque eles são muito importantes, querendo ou não, de uma forma que eles se tornem menos impactantes negativamente ao meio ambiente, etc. Então, o cenário global tem se voltado para buscar alternativas, e no que diz respeito é algo muito complexo, porque eles têm uma durabilidade muito alta, também como foi deixado claro pelas meninas aí, por causa da ligação ao carbono, que é muito estável, né, na química, e a gente sabe que a indústria atualmente tentou substituir PFAS por versões de cadeia curta, no caso, tentou trocar as cadeias longas por curtas, mas descobriram que também eram persistentes, e o foco migrou para os PFAS free, como seres naturais, biopolímeros e silicones sem flúor. Então, o desenvolvimento de revestimentos para embalagens de alimentos e têxteis está priorizando o uso de ceras naturais, polímeros de base biológica e acabamento à base de carbonetos que repelem água e gordura sem os riscos dos PFAs que são associados aos compostos fluorados. E no campo de controle e remoção, como essas substâncias não se degradam sozinhas, né, que foi dito também pelo pessoal aí, o tratamento de águas contaminadas exige tecnologias de alta performance. Os métodos mais utilizados estão incluindo principalmente a filtragem por carvão, que a gente vai chamar filtragem por carvão ativado, granular, e o uso de resinas e troca iônica, que vão funcionar como ímãs para capturar as moléculas de PFAs, por exemplo, nos rios, etc. E outra técnica eficaz é a osmose reversa, que no caso, deixa eu só lembrar, gente, ela gera resíduos que ainda precisam ser destruídos, então também não é algo tão eficaz. Então a gente também vai ter a incineração em altíssimas temperaturas para exigir processos térmicos acima de 1000 graus, no caso, para romper as ligações químicas e evitar que os PFAS entrem em contato com o meio ambiente e retornem ao ciclo ambiental para contaminar, né? E quanto à regulamentação, a pressão tem crescido dramaticamente para limitar a exposição humana aos PFAS. Então, a gente tem um banimento gradual na União Europeia, limites rígidos de saúde nos Estados Unidos e restrições globais pela Convenção do Estocolmo. E a tendência é mudar a lei para proibir o grupo inteiro de PFAS e substituir ele por alternativas mais sustentáveis, claro, que impactem menos no meio ambiente e no corpo humano, em vez de substância por substância. E é isso, gente. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não, aqui já foi tudo muito bem falado, gente. Eu só tenho que aplaudir. Verdade, gente. Parabéns a todos que se proporam aí. Vocês arrasaram. Todos nós. Agora todos vamos lutar contra o PFAS. Clarinho que sim. Pois é isso, Depois né, de gente? muita briga pra conseguir vou fazer sair essa já. reunião. Depois de muita luta, Tchau, meu Deus. gente.